Olá, sexto ano. E aí? Vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Professora Sandra. Vamos continuar falando de geometria. Hoje vamos corrigir, fazer a correção dos exercícios de polígonos. Unidade 6, capítulo 1, das páginas 125 até 136. Vocês fizeram os exercícios? Vamos lá conferir as respostas? Página 125, desenvolver e aplicar. Esse exercício é bem interessante para vocês observarem, é uma dica, para vocês conseguirem ver se um polígono é côncavo ou convexo. Observem através do prolongamento dos seus lados. Então, vamos pegar a primeira figura e vamos prolongar alguns lados desse polígono. Então, ó, nessa linha verde aí, coloquei o prolongamento de um dos lados. Nessa linha rosa, aqui embaixo a gente já tem uma lilás e vou fazer mais uma lá em cima, amarela. Prolonguei 4 lados desse polígono. Mesmo que eu prolongasse o último lado ali que nós temos, em algum momento, esses prolongamentos, eles interceptam, cortam, a região interna da figura? Não, em nenhum momento. Eles não passam pela região interna da figura. Já no segundo polígono, observe no polígono côncavo. Fiz aquela linha rosa. Olha a diferença. Agora uma linha verde, prolongamento aí desse lado. O que aconteceu? Tanto no prolongamento aí do lado, desse prolongamento rosa, o verde, eles passaram a região interna da figura. Eles cortaram a região interna da figura. Isso tinha acontecido no polígono convexo? No primeiro polígono? Não. Então, o primeiro polígono era o polígono convexo, o polígono da esquerda. Os prolongamentos não cortam a região interna da figura. Já no polígono côncavo, nesses dois prolongamentos eu já observo que eles cortam a região interna da figura. Então guardem assim, se eu prolongar os lados e cortar a região interna da figura, esse polígono é côncavo. Já no primeiro caso, no primeiro exemplo do lado esquerdo, não corta a figura, então é um polígono convexo. Então, resumindo aí, o que nós podemos dizer? Você notou alguma diferença entre os prolongamentos dos lados do polígono convexo e do côncavo? O que nós podemos colocar como resposta? Dois prolongamentos dos lados do polígono côncavo atravessam o interior da figura. Veja os prolongamentos aí que nós colocamos, o rosa e o verde. Já acontece isso no polígono convexo? Não, isso não acontece no polígono convexo. Bem fácil, bem simplesinho, só para vocês observarem a diferença. Continuando a página 125, número 2. Isto é mais uma dica para vocês observarem quando o polígono é côncavo e quando o polígono é convexo. No polígono abaixo, se traçarmos o segmento AB, o que podemos notar? Observem a figura, nós temos 2 pontos. Estes 2 pontos estão contidos na região interna do polígono. O ponto A e o ponto B. Aí ele pede para traçar o segmento de reta AB. Então, vamos ligar o ponto A até o ponto B. Esse segmento aí rosa. Os pontos A e B estão contidos na região interna do polígono. Mas o segmento de reta está inteiramente contido na região interna do polígono? Não. Então, o que nós podemos colocar? O que nós observamos? O segmento não está inteiramente contido no polígono. Quando isso acontecer, nós temos um polígono côncavo. Já isso não acontece no polígono convexo. Você pode pegar 2 pontos da região interna, vários pontos. Eu posso encher, colocar vários pontos na região interna de um polígono convexo. E vou traçando segmentos de reta, 2 a 2, ligando 2 pontos. Vocês vão observar que todos os segmentos vão estar contidos inteiramente na região interna do polígono. Já isso não acontece quando o polígono é côncavo. Observaram que o segmento AB, uma parte, não está contida na região interna do polígono. Ele não está inteiramente contido ali na região interna do polígono. Aí a número 3, então o que está perguntando? O segmento AB está inteiramente contido no polígono? Já vimos que não. É possível encontrarmos 2 pontos no polígono convexo, tais que o segmento de reta determinado por eles não esteja contido nele? Também não. Isso não é possível. Então, se não é possível, é um polígono convexo. E é essa a diferença que eu quero que vocês observem. No polígono convexo, todos
reta vão ficar na região, estar contido inteiramente na região interna do polígono. Já no polígono côncavo, já observamos aí, por exemplo, que esse segmento AB não está inteiramente contido na região interna, né, do polígono, no polígono. Bem tranquilo também, né? Na página 126, o número 1, ele pede para desenhar dois polígonos, um polígono de 3 lados e um polígono de 4 lados, e depois nomear os seus elementos. Então, eu coloquei aí de 3 lados o triângulo ABC e de 4 lados o quadrilátero ABCD. Agora, vamos nomear os elementos desses polígonos. Começando pelo triângulo, o triângulo ABC. Quem são os seus vértices? Os pontos A, B e C. Quem são os seus lados? Os segmentos de reta AB, BC e AC. Quem são os seus ângulos internos? Eu posso nomear com letras minúsculas. Eu coloquei aí ângulos internos A, B e C. Não pode esquecer desse símbolozinho aí de ângulo, né? Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Para diferenciar, coloquei outras letras para serem os ângulos externos. Então, ângulo D, ângulo E, ângulo F. Beleza. Então, fizemos vértices ABC, lados, os segmentos AB, BC e AC, ângulos internos A, B e C e ângulos externos D, E e F. Vamos fazer a mesma coisa com o quadrilátero. Seus elementos, vértices A, B, C e D. Agora 4 vértices. Lados, segmentos AB, BC, CD e AD. Ângulos internos A, B, C e D. Ângulos externos E, F, G e H. Observem, não sei se vocês prestaram atenção. No quadrilátero, quantos vértices tem esse quadrilátero? 4. Quantos lados? 4. Quantos ângulos internos? 4. A mesma coisa no triângulo. 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Então, em qualquer polígono, o número de vértices é igual ao número de lados, que é igual ao número de ângulos internos ou ângulos externos. Então, sempre assim. Vamos supor que eu coloque numa prova. Um polígono de 20 lados tem quantos vértices? Precisa fazer conta nisso? Não. Se ele tem 20 vértices, ele tem 20 lados. Ou se ele tem 20 lados, eu posso dizer que ele tem 20 vértices. Sempre o número de vértices igual ao número de lados, igual ao número de ângulos internos ou ângulos externos. Sempre, qualquer polígono. Aí, eu coloquei as diagonais. Nem está pedindo lá no enunciado as diagonais. Mas a partir de 4 lados, né, um polígono de 4 lados, 5 lados, a partir de 4 lados, eu já não tenho as diagonais? No triângulo, lembra que eu falei no vídeo anterior? O triângulo é o único polígono que não tem o quê? Diagonais. A partir de 4 lados, eu já vou colocar como elemento as diagonais. Então, eu coloquei aí as diagonais só para a gente lembrar. Quem são as diagonais desse polígono? Os segmentos de reta AC e os segmentos de reta BD. Então, os segmentos de reta AC e BD. 2 segmentos de reta. Observem lá na figura que eu coloquei em vermelho, né, em laranja, os segmentos DB e AC. São as diagonais desse polígono aí de 4 lados. Então, vamos continuar aí. Na página 128, número 1, aí é molezinha, né? Classificar os triângulos quanto aos lados. Lembra no vídeo anterior que eu falei que nós podemos classificá-los quanto aos lados e quanto aos ângulos? Quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaliano. E quanto aos ângulos? Acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, menores que 90 graus. Retângulo, quando nós temos um ângulo reto, igual a 90 graus. E obtusângulo, quando nós temos um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então, vamos observar aí. Letra A tem um ângulo de 150 graus, então um ângulo obtuso. Então, esse triângulo é obtusângulo. Na letra B, todos os ângulos são agudos, menores que 90 graus. Então, é um triângulo acutângulo. Na letra C, a mesma coisa. Todos os ângulos menores que 90 graus, agudos. Então, é um triângulo acutângulo. E o último, letra D, tem um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus, um ângulo reto.
Então, nós temos um triângulo retângulo. Bem fácil, molezinha, hein? Continuando, agora nós vamos classificar com relação aos lados. Equilátero, isósceles e escaleno. Só lembrando, equilátero, os 3 lados com a mesma o quê? Medida, lados iguais. Isósceles, pelo menos 2 lados com a mesma medida. E o escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Então, vamos lá. Na letra A, 3, 3 e 5, 2 lados iguais. Então, triângulo isósceles. Na letra B, 2, 5 e 6, todos os lados diferentes, escaleno. E na letra C, 4, 4 e 4, todos os lados com a mesma medida. Então, equilátero. Molezinha esse desenho, gente. Que exercício bom! Aí, página 129, nós temos aí um hexágono. Hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, nós temos esse hexágono e ele pede para começarmos a ligar pontos, né, vértices desse hexágono, formando outros polígonos. Então, vamos observar o que vai formar. Na letra A, ele pede para ligar E, D, B e A. Então, vamos ligar. O E e o D já estão ligados. Aí, vamos ligar o BD e o AE. O que formou aí? E, D, B, A. Formou um retângulo. Na letra B, ele pede para ligar F, E, D e C. Então, nós já temos, ó, F, E, D, C, agora só falta ligar o F e o C. Quando eu ligo o F e o C, olha a parte de cima da figura. O que formou aí? Um trapézio. Letra C, F, E, G e A. F, E já temos. Agora ele quer G e A. Então, vamos lá, ó. É G, G e A. Então, ficou F, E, G e A. Olha do lado esquerdo aí, que figura que formou? Um losango. Losango. Eu já vi na prova alguém escrevendo errado essa palavrinha, tá? Observem como escreve. Losango. Letra D. DGBC. Vamos ligar. DGBC. O que formou? DGBC. Outro losango. Agora do lado direito aí da figura. E para finalizar, EBCD. EBCD. Olha para a figura. EBCD. Um trapézio. Bem fácil, era só ir ligando os pontinhos aí, formando as figurinhas, né? Página 133, número 1, dizer se as linhas são abertas ou fechadas, simples ou não simples. Na letra A, aberta e simples. Na letra B, aberta e não simples. Na letra C, aberta e simples. E na letra D, aberta e não simples. Bem tranquilo esse exercício. Na número 2, ele dá o polígono para você relacionar lá com o número de lados. Pentágono. Pentágono, 5 lados. Então, letra A lá nos 5 lados. Octógono, 8 lados. Então, letra B lá nos 8 lados. Heptágono, 7 lados. Então, letra C nos 7 lados. E o decágono, 10 lados. Então, ficou D, A, B e C. Muito, ó, tá bem fácil esses exercícios. Muita molezinha, hein? Página 133, número 3. Dadas as figuras abaixo, pinte de amarelo os polígonos convexos, de azul os polígonos côncavos e deixe em branco os que não são polígonos. Então, eu coloquei aí, como não consegui colorir, mas eu coloquei para vocês as cores. Número 1, colorir de amarelo, polígono convexo. 2, deixar em branco, não é polígono. Por que não é polígono, professora? Porque tem linha curva. Polígono pode ser formado por linha curva? Não. Nós falamos que são segmentos de retas formando uma linha poligonal simples fechada. Então, nós não temos curva nos polígonos. Número 3, polígono convexo, colorir de amarelo. Número 4, já é um polígono côncavo, aí tem que colorir de azul. Número 5, também é um polígono côncavo, colorido de azul. Número 6, polígono convexo, amarelo. Número 7, polígono côncavo, azul. E a 8 também não é polígono porque tem linha curva. Apareceu linha curva, você não coloca que é polígono, tá bom? E aí, número 4, analisando estas figuras, escreva o nome de cada polígono. Então, vamos lá. Número 1 é um quadrilátero, o nome dele é losango.
usando? Número 2, não é polígono, então a gente não tem nome para ele. Número 3, é um quadrilátero, que nesse caso é um trapézio, não é isso? Número 4, é um hexágono. Mesmo sendo um polígono côncavo, ele tem 6 lados, então o nome dele é hexágono, só que ele não é um polígono convexo, é um polígono côncavo. Número 5, octógono, tem 8 lados, só que ele não é um polígono convexo, ele é um polígono côncavo, mas ele tem 8 lados, então ele é um octógono. Número 6, decágono, esse polígono é um polígono convexo, 10 lados, então ele é um decágono. Número 7, mesmo sendo um polígono côncavo, ele tem 14 lados, ele é um tetradecágono. Aqui, professor, eu vou ler um polígono de 14 lados. Não está totalmente errado, mas nós sabemos que ele, né, o polígono de 14 lados é um tetradecágono. E o número 8 não é polígono. E finalizamos aí que ele pergunta na letra B: há polígonos regulares representados no exercício? Se sim, quais? Tem um. Sim, o polígono 6. Esse polígono convexo aí, que é um decágono de 10 lados, ele é um polígono regular. Vocês podem observar que todos os ângulos têm a mesma medida e todos os lados também têm a mesma medida. Então, ele é um polígono regular. Os outros não. Se vocês observarem, os outros não. Porque para ser um polígono regular, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma abertura, todos os ângulos congruentes, todos os ângulos com a mesma medida. Ah, professor, o número 1, o losango, tem todos os lados com a mesma medida. Mas ele tem todos os ângulos com a mesma medida? Não, então ele não é um polígono regular. Somente o polígono número 6 é um polígono regular. Que relação você observa entre o número de lados e o número de vértices de um polígono? Lembra que eu falei no exercício anterior? O número de lados e o número de vértices são sempre o quê? Iguais. Sempre iguais. Então, a resposta seria: são sempre iguais ou são iguais. Certo? Bem fácil. Página 133, escrever verdadeiro ou falso. Todo triângulo equilátero é isósceles? Sim, porque para ser isósceles precisa de pelo menos quantos lados iguais? Pelo menos 2. Então, se ele tem 3 lados iguais, ele também é isósceles, tá? Todo retângulo é quadrado? Não, falso. O que seria certo? Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrilátero tem seus ângulos iguais a 90 graus? Não. Todo quadrilátero tem seus ângulos iguais a 90 graus? Não. O losango, por exemplo, é um quadrilátero e não tem os seus ângulos, todos os seus ângulos iguais a 90 graus. O triângulo que possui as medidas de lados diferentes entre si é chamado escaleno? Sim, verdadeiro. Um triângulo equilátero tem 2 de seus lados paralelos? Equilátero. Equilátero são todos os lados iguais? Alguém vai ser paralelo aí? Não, então é falso. A número 6 é para você olhar na natureza, né? Encontramos vários polígonos, se a gente olhar direitinho. Ah, professora, não é perfeito, né? Não é um polígono perfeito, mas que nos lembram os polígonos? Sim. Observem que, olha, né, só nessas 4 figuras aí nós temos polígonos. Na primeira, quem que a gente pode encontrar aí? Ah, hexágono. Observem ali, né, o favo da abelha, do mel, que são hexágonos. A estrela do mar, eu posso pensar em triângulos ou pentágonos. Essa teia de aranha, quadriláteros. Observem, são 4 lados. E essa florzinha aí eu posso dizer que posso encontrar triângulos, ou posso encontrar pentágonos. Sim, bem fácil, bem tranquilo. Então, finaliza aqui a nossa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem anotar para me perguntar lá no TD ou aqui mesmo no Escola Web, mas eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Bem tranquilo essa parte, né? Bem fácil, mas qualquer dúvida, anotem aí para me perguntar. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham acertado, hein, os deveres. Beijo, sexto ano!